Paz do Senhor, Shalom, que bênção você estar aqui nessa terceira aula do nosso workshop, o seminário para chamar de seu. É maravilhoso essas duas aulas que nós fizemos, onde na primeira aula nós falamos sobre o poder da teologia saudável, né? Viu a transformação que gerenciar, administrar e vender um seminário gerou na minha vida. E como esse seminário também transformou outras pessoas, o aprendizado que foi gerado em outras pessoas, a transformação ministerial, espiritual, maravilhosa na vida de outras pessoas, é algo que não tem preço. É algo que não tem preço. Nós vimos isso na primeira aula. Na segunda aula, nós vimos também o quê? Nós vimos um passo a passo, né, de como criar um seminário teológico. Né? Vocês viram todos os benefícios, os 8 benefícios secretos, fantásticos, maravilhosos, como ele traz autoridade para a nossa vida, como ele beneficia a comunidade local, como ele beneficia também a internet, como ele forma cristãos mais fervorosos, mais conhecedores da palavra. Ou seja, ter um seminário é algo que extremamente abençoador, é algo que realmente vale a pena, é algo que modifica a história de quem está dirigindo o seminário, modifica o ministério, modifica a sociedade como um todo, alcança novas pessoas, forma novos cristãos. Então, queridos, os benefícios são muitos. É claro que há desafios. Há desafios, é necessário que você se esforce, é necessário que você faça a sua parte na divulgação, no conhecimento, no dar as aulas, no aplicar as aulas, no gerenciar, tudo isso que faz parte de um processo no qual os benefícios que são colhidos são muito grandes e que certamente o preço vale a pena, né? E hoje a gente vai falar uma coisa tremenda. Nós vamos falar o caminho mais rápido para você ter o seu próprio seminário, para você ter a condição de administrar o seu próprio seminário, sobretudo nas questões no que tange a material didático, as aulas que são dadas, né? Porque nós vimos que, em alguns casos, nós precisamos até contratar professores, mas imagine só se você tivesse aqui a possibilidade ou a oportunidade de ter o seu próprio seminário sem que você precise contratar nenhum professor, sem que você precise escrever nenhuma apostila, sem que você precise ter nenhum lugar especial para poder aplicar isso. Você pode fazer isso na sua igreja ou você pode fazer isso online na internet. É essa a nossa proposta. Mas antes da gente chegar lá, eu queria passar mais um conteúdo, fazer uma pequena revisão do nosso conteúdo que a gente já tratou aqui e vai mostrar também algumas coisas que são fundamentais que você já saiba desde já. Bom, aqui o nome dessa aula é o caminho mais rápido para ter o seu seminário. Em primeiro lugar, existe um modelo de negócio chamado franquia. E esse modelo de negócio, ele pode ser adaptado a uma franquia de um seminário teológico, né? E na nossa proposta, no nosso trabalho que é desenvolvido desde que Deus começou a falar comigo sobre isso, certo? Nós desenvolvemos uma franquia de seminário teológico. E como é que funciona essa franquia? Vamos lá. Primeiro, o que é a franquia teológica? É um modelo de negócio do qual a instituição educacional cristã estabelece parcerias com franqueados, para expandir os seus seminários, cursos teológicos em diversas regiões, mantendo um padrão de qualidade e metodologia de ensino uniforme. Então, nesse modelo, nesse sistema, o franqueador oferece suporte administrativo, pedagógico e curricular, enquanto o franqueado administra a operação local, facilitando o acesso da formação teológica para líderes, pastores e membros da igreja, se for na igreja ou se for online através da internet. Então, a franquia teológica combina a missão de capacitar vocacionados com a sustentabilidade financeira, permitindo o ensino cristão alcance um público mais amplo e geograficamente diversificado. Então, basicamente, essas são as premissas do nosso seminário. Existem duas formas ou dois modelos que nós apresentamos. Um é chamado de modelo white label e o outro é chamado modelo de franquia mantendo a marca. O que é o white label? No modelo white label, o franqueado tem a liberdade para operar o seminário ou curso teológico sob a marca própria. Ou seja, se você decide, então, se tornar um franqueado do Instituto de Teologia Saudável, você não precisa usar a nossa marca. Você pode ter o seu próprio seminário. E que na aula passada,
nós demos todos os caminhos para isso, né? O CNPJ, como tirar o CNPJ, que tipo de KNAI você precisa ter, né? Se você precisa ou não contratar contador, abrir conta em banco, quer dizer, aqueles detalhes burocráticos, né? Mas o principal, que é o material didático, que é realmente a essência de tudo isso, nós fornecemos o apoio pedagógico, o apoio administrativo, tudo isso. Mantendo a qualidade, você vai ter a qualidade do Instituto de Teologia Saudável, porém com a sua própria marca, né? Então, você optando pelo modelo white label. Quais são as vantagens? Justamente essa, né? A flexibilidade da marca, ou seja, você cria e desenvolve a sua própria marca, então você não precisa ficar atrelado a mim, a não ser gerando dentro do seu sistema, que é o sistema de ensino de teologia saudável, mas o seu certificado, as suas regras, as suas normas, porém mantendo o nosso material. Então, de uma forma bem personalizada e um marketing também bem independente. Você vai criar o seu marketing, você vai criar as suas estratégias de distribuição, de preço, de tudo isso, né? Então, esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro modelo. O segundo modelo é o modelo de franquia mantendo a marca. Nesse modelo, você vai utilizar o quê? A marca, a nossa própria marca, a marca do Instituto de Teologia Saudável. Então, seu certificado vai sair com o Instituto de Teologia Saudável. As disciplinas, elas vão estar na mesma ordem que nós já oferecemos, né? E os preços praticados também, eles devem ser semelhantes aos nossos, com a diferença de que você vai ficar com todo o pagamento que você receber. Então, digamos que você venda, se você matricule um aluno no curso básico de teologia, o pagamento é seu. Esse preço que eu falo é o online. Se você fizer ele presencial, não tem problema. Você pode cobrar outro preço diferente do nosso, certo? Outra coisa importante quando você trabalha com a nossa marca, é que você tem o que? Já o peso da marca, o reconhecimento da marca, né? Então, quando você, digamos que você abra duas, vamos colocar um modelo parecido com uma de uma hamburgueria como a McDonald's, né? Se você tem uma empresa que ela recebe uma franquia que ela adquire uma franquia white label da McDonald's usando a própria marca, você vai para lá, vai comer o McDonald's sem saber que está comendo o McDonald's. Mas se você usa a própria marca da McDonald's, você vai comer o McDonald's sabendo que é um McDonald's. Basicamente, essa é a diferença entre as duas. Isso daí vai da estratégia de cada um. Outra coisa importante é que nós temos, para quem trabalha com a nossa marca, o nosso suporte é centralizado, né? A gente descentraliza o atendimento, porém o suporte a gente dá para vocês. Apesar de que as campanhas de marketing são padronizadas, a gente fornece direcionamento, a gente fornece orientação, a gente fornece criativo, tudo isso. E, finalmente, a facilidade operacional. Então, esses são os dois modelos de franquia que nós trabalhamos inicialmente, né? Caso você queira aceitar a nossa proposta de se tornar um franqueado. Lembrando que eu tenho falado assim, caso você queira aceitar, mas na verdade eu já tenho um monte de gente na fila. Durante a semana, muita gente já me chamou no WhatsApp, já me perguntou como é que seria e disse para eu reservar sua vaga. E, amados, eu só vou abrir nesse momento agora para, no máximo, 10 franqueados. Por quê? Porque nós temos uma mentoria que a gente oferece para os franqueados, no princípio, logo nos primeiros momentos pós adquirir a franquia, certo? Que é pessoal, que é próxima. Então, a gente não pode colocar muita gente, porque a gente vai atender às necessidades individuais de cada um, tá certo? Então, são poucas vagas, no máximo 10. Outra coisa, quais são os benefícios de ter uma franquia teológica? Nós vimos na aula de ontem, mas eu gostaria de revisar hoje aqui, certo? Então, os outros benefícios são a expansão do ministério com resultados transformadores. É um modelo comprovado de alta performance, né? Uma fonte de renda recorrente e sustentável, o fortalecimento de sua comunidade e da sua igreja local, se você trabalhar com ele local, um suporte completo e uma infraestrutura robusta, né?
credibilidade e autoridade reconhecidas no mundo cristão. O dono de um seminário, ele é muito respeitado. É a pessoa que gere um seminário, um professor de seminário, ele é muito respeitado. E o investimento de longo prazo e impacto eterno. Então, fazendo uma breve revisão, né? O que é essa expansão do ministério com resultados transformadores, certo? É você gerar novos líderes que serão capazes de impactar e transformar as regiões onde eles estão inseridos. O que é um modelo comprovado e de alta performance? É um modelo no qual é desenhado um seminário que vai preparar, de fato, obreiros cristãos, pessoas convictas. Não é uma fonte de estudo rasa, mas é uma fonte de estudo satisfatória, profunda. O terceiro ponto é que ele também é uma fonte de renda recorrente e sustentável. Ou seja, ele produz para o ministério consequentemente, para a vida pessoal do gestor do ministério, certo? Uma fonte de renda recorrente. Por que recorrente? Digamos que você opte pelo modelo de seminário local, há uma mensalidade a ser paga. Ou, se você optar pelo modelo de seminário online, você pode cobrar também os valores pela matrícula, pela inscrição por nível. Por exemplo, nível básico, nível médio e nível avançado. Então, é algo que traz uma receita e um resultado maravilhoso e fantástico. Daqui a pouco a gente vai ver um pouco mais sobre isso. A quarta coisa é que fortalece a sua comunidade e a sua igreja local. Ou seja, a estrutura que você dá de conhecimento bíblico, e por ser também uma escola, acaba produzindo um destaque na sua região, onde você está assentado, onde você está, no caso, onde você está colocado. A quinta coisa, perdão, é que você tem suporte, né? Então, a nossa instituição, nós somos a E-Digital Negócio Digital Limitada, juntamente mantenedora do Instituto de Teologia Saudável. Nós vamos estar à sua disposição durante um ano, né, para você ter o suporte e poder fazer com que o seu seminário se estabeleça e permaneça firme e forte durante muito tempo. Isso aqui é um benefício extremamente pessoal, o sexto benefício, que é o de credibilidade e autoridade reconhecidas no mundo cristão. Então, quando você é professor, quando você é proprietário de um seminário teológico, não tenha dúvida de que o benefício gerado de autoridade e de respeito sobre a sua pessoa é completamente diferenciado. Isso se torna perceptível. E, finalmente, é um investimento de longo prazo, né, com impacto eterno. Por quê? Porque vai alcançar almas, muitas almas. E essas almas, elas são diferenciadas, geram um impacto diferente que para o mundo e para o retorno do Senhor Jesus, como nós temos sempre lidado, temos sempre tratado, e qual é o propósito também da igreja. Agora, você pode me perguntar, pastor Eclésio, me diga uma coisa, será que ainda há lugar no Brasil para seminários? Certo? Será que o mercado de educação teológica hoje no Brasil, ele é atraente, ele é atrativo, ele é grande, ele absorve, ele tem capacidade de gerar, de que hoje novos seminários entrem e possam obter sucesso? Eu vou tirar um pouquinho o compartilhamento aqui, porque eu quero falar isso olhando nos seus olhos. Olha, em primeiro lugar, no Brasil, nós somos 66 milhões de crentes. Sendo 66 milhões de cristãos evangélicos, especificamente, eu não falo nem dos católicos, mas especificamente dos católicos, nós temos um mercado que é maior do que 90% dos países ao redor do mundo, só de evangélicos. Só de evangélicos. A nossa população evangélica é maior do que a população da maioria dos países da América Latina como um todo. Como um todo. Então, só de mercado é um mercado gigantesco, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a quantidade de escolas teológicas sérias que fazem um trabalho respeitável, tanto presencial quanto online, é muito pequena. E isso é um diferencial gigantesco do Instituto de Teologia Saudável, que hoje já passamos de quase 15 mil alunos, já temos quase 15 mil alunos, em 24 países, e olha,
Eu poderia hoje fazer um concurso de coleta de depoimentos e você veria a quantidade de depoimentos maravilhosos que temos aos nossos cursos. Por quê? Porque o nosso curso, né, modéstia à parte, como professor, eu primo em oferecer ensino de qualidade, ensino que traga diferenciação na vida da pessoa, certo? Mas não adianta eu ficar só em minhas palavras. Eu trouxe na nossa apresentação, eu trouxe alguns dados para que você fique conhecedor desses dados. Vamos lá. Os primeiros dados é a questão do crescimento do cenário atual. Então, antes de mais nada, as igrejas evangélicas estão crescendo. E, à medida que as igrejas crescem, há necessidade de líderes capacitados. Algumas igrejas formam seus próprios seminários, né? Grandes igrejas, normalmente, eles têm um centro de formação, de capacitação teológica, mas 99% das igrejas, elas não têm. Então, existe, na verdade, uma escassez de seminários com ensino sólido e bíblico. Existe uma escassez. E a mentalidade do povo cristão tem mudado. Recentemente eu estava conversando com um mentorado, um mentorado meu da Assembleia de Deus, e eu falava justamente sobre isso, que existia antigamente uma mentalidade de que a teologia não era necessária, de que a teologia ela enfraquecia a fé, mas o que que acontece? De 30 anos para cá, 20 anos para cá, certo? A leva, ou essa geração de novos pastores, é uma geração muito mais consciente, muito mais estudada, muito mais bem formada. Por quê? Porque os desafios estão mudando. Antigamente, as preocupações das doutrinárias eram exteriores. Hoje, as preocupações doutrinárias são diferentes. Elas estão relacionadas às questões mais espirituais e mais profundas. Isso tudo por quê? Porque o nível dos pastores e das igrejas e das pessoas que frequentam as igrejas, ele tem mudado, ele tem se elevado. Então, o mercado tem pedido mais seminários que são sólidos, que são bíblicos, não mais focados em doutrinas individuais, mas focados na doutrina bíblica profunda, correta e bem ensinada, né? O segundo ponto é a demografia e os potenciais alunos, né? Então, você saber quem são demograficamente, demo tem a ver com povo, né? Tanto democracia, então governo do povo. Então demografia significa aonde o povo, a população, o público-alvo está. Quem é o público-alvo? Demografia é isso, quem é o público-alvo? E potenciais alunos. Então são pastores, líderes de igreja, missionários e leigos que buscam a formação teológica. E aqui eu queria chamar a atenção, porque há muitas pessoas que pensam que somente pastores se interessam. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu tenho muitos alunos que não são pastores, mas são muitos mesmo. Por outro lado, eu ainda tenho também um outro detalhe interessante. Eu tenho muitos pastores que já fizeram teologia e fazem de novo. Para quê? Reciclar os seus estudos, atualizar os seus estudos, ver rever o ensino, né, os princípios, tudo aquilo que ele já vivenciou um dia, porque o pastor por si ele gosta de estudar, né, e gerar, então, dessa forma, mais conhecimento. Então, é um mercado, uma comunidade, uma população que não se cansa de estudar. É, e o público-alvo são adultos, jovens líderes e vocacionados ao ministério. Então, dentro dessa perspectiva, né, na perspectiva que a gente olha questões demográficas, aqui, além de pastores, líderes de igreja, missionários, leigos que buscam a formação teológica, há também, essas pessoas normalmente são adultos ou jovens líderes, mas principalmente vocacionados ao ministério, tanto homem quanto mulheres. Tenho muitas alunas mulheres, muitas e muitas mesmo. Agora, uma coisa que é importante quando a gente está falando de participar do mercado é a questão da concorrência, certo? Então, o que que acontece? Quando você tem uma franquia teológica que concorre com o mercado, um seminário independente, é mais ou menos como aquela questão do McDonald's e um sanduíche independente. Tem gente que gosta de um, tem gente que prefere outro. Mas uma franquia teológica, ela tem uma força maior.
Ela tem uma força porque ela tem uma marca, ela tem uma força porque ela faz parte de uma rede. Então, em primeiro lugar, você como franqueado, certo? Você vai ser pertencente a um sistema de franquias, que esse sistema de franquias, ele vai trazer mais autoridade para o seu seminário. Ele vai trazer mais força de presença, para o seu seminário, o que é um diferencial na concorrência com seminários independentes, né? E outra coisa, o fato de estar em rede, padronizado, tudo aquilo que é recebido, de bônus, né, pela, pela franquia, ela é compartilhada entre todos os franqueados. Então, são benefícios que lhe fazem gerar um diferencial dentro da concorrência. E, finalmente, o quarto aspecto importante é como funciona a gestão de uma franquia de seminário, né, que nós vamos falar aqui agora, certo? Então vamos lá. Em primeiro lugar, a parte de administração, certo? É necessário que haja uma gestão das turmas e da infraestrutura, certo? É necessário que haja também um currículo e uma metodologia. Qual a grande vantagem do seminário? Isso aqui você já vai receber pronto, certo? Não no caso do seminário local, que isso aí é gerido por cada igreja, mas o caso da currículo e da metodologia, certo? Você já vai receber pronto e com liberdade para aplicar e organizar. E ao mesmo tempo que nas gestões de turma e estrutura, você tem liberdade, liberdade para para organizar as suas turmas. Certo? Você não precisa esperar uma ordem minha ou do nosso seminário. Não, você é livre para isso, certo? No caso do marketing e divulgação, que é talvez uma das tarefas mais importantes e mais fundamentais, né, no aspecto, na questão do seminário, certo? É que no marketing e divulgação você precisa entender as estratégias para atrair novos alunos, mídias sociais, igrejas e parceria, e é por isso que nós incluímos, né, dentro do nosso pacote, que a gente vai ver daqui a pouco, uma surpresa para vocês, uma surpresa para vocês, um bônus surpresa para vocês. Daqui a pouco você vai ficar sabendo que bônus é esse, né? E você tem que entender o seguinte: hoje, a importância do marketing digital na expansão de sua franquia. Então, pessoal, mesmo que você não faça um seminário online, mas você queira fazer um seminário presencial, e se o seu seminário presencial ele for focado somente em sua igreja, você se limita. Mas se você consegue ampliar isso, o marketing digital para negócios locais, ele também te ajuda muito. Então, o marketing digital hoje é um amigo parceiro dos seminários, porque ele é uma poderosa ferramenta de atração de novos alunos, de atração de novas parcerias, de atração de novos ambientes geográficos nos quais você pode alcançar. Então, queridos, é uma grande estratégia, né, saber trabalhar o marketing e a divulgação. Marketing hoje é fundamental para qualquer um que seja, qualquer instituição, seja ela uma igreja, seja ela um negócio, seja ela um seminário, né? Então, aqui está o segundo ponto, o segundo aspecto importante. O terceiro aspecto importante também é a questão da retenção dos alunos, certo? Então, uma das coisas que nós primamos é pela qualidade do ensino. Então, nosso índice de formatura é muito alto. Então, hoje, se você vai, acho que essa experiência pode ter sido vivida já por algumas pessoas aqui, se você vai estudar em um colégio, uma faculdade, às vezes você entra numa turma de 50 e se forma 18, 19, 17, né? Não sei se você já passou por isso, mas o normal é isso acontecer, certo? O nosso índice de retenção é maior do que 90%, ou seja, mais do que 90% dos alunos que entram no nosso seminário, sobretudo no básico, eles se formam, né, no básico. O básico é o nosso primeiro caminho, nós vamos ensinar essa estratégia também de você colocar o aluno dentro de uma trilha até ele chegar ao nível máximo. Então, o básico, médio e o avançado. O avançado chega uma parte menor dos que entraram no básico,
mas o índice de formatura de quem entra no avançado chega a 98%. Então é algo muito alto. Né? Por quê? Porque a gente trabalha de forma a engajar e discipular os nossos alunos. Se eu te mostrar como é que é a nossa estrutura de recepção e de suporte, um aluno, por exemplo, que acaba de se formar ou que acaba de entrar, ele passa a receber uma sequência de e-mails, onde nessa sequência de e-mails, cada dia tem uma aula para ele assistir. Então, nós lembramos ao aluno da sua aula, lembramos o aluno de que ele precisa participar. E lá na frente, mais adiante, ele recebe também o contato da nossa escola, ofertando para ele os cursos mais avançados. Então, a gente consegue uma retenção e um engajamento muito alto, e toda essa estratégia ela vai ser compartilhada com os nossos franqueados. Né? Então, aqui a gente terminou essa parte aqui agora, e agora, se você me permitir, eu quero falar para você um pouco do que vai ser essa oportunidade, né? Então, o que vai conter, de fato, na oportunidade? Qual é a oferta propriamente dita, não ainda a oferta final, porque isso só será revelado segunda-feira, mas você vai conseguir, agora eu vou te mostrar, eu vou te revelar no que compõe, quais são os materiais que você vai receber, os recebíveis, né, que a gente chama de recebíveis, quais são os benefícios que você vai ter, quais são as estruturas que dão sustentação ao seu seminário, a esse seminário, a legalização dele para eu estar fazendo, para eu estar ofertando para você dessa forma, qual é o amparo legal que eu tenho nisso e quanto hoje ele custaria, certo? Evidentemente que o preço real, o valor real, só vai ser revelado na segunda-feira. Mas eu vou começar já a falar dessa parte aqui, para que você tenha já um nível de compreensão de como será esse trabalho, né? Então vamos lá, deixa eu botar aqui, está no lugar errado aqui, peraí. Deixa eu botar aqui no início, eu acabei já passando adiante, certo, da apresentação, então vamos lá. Vamos começar aqui o seminário para chamar de seu, né? Então vamos lá. Quais são os recebíveis do seminário, certo? Conhecer primeiro a nossa proposta, certo? Que é aquela proposta que nós já começamos, já falamos inicialmente, aonde a gente tem a franquia White Label ou a franquia de marca. Rememorando, deixa eu voltar aqui rapidinho para o mapa mental para a gente rememorar o que é a franquia White Label e o que é a franquia de marca, né? A franquia White Label e a franquia de marca. Então tá aqui, certo? Então tá aqui, ó. Então, os dois modelos que a gente trabalha. Então, o modelo da franquia White Label, que é aquela franquia, certo? No qual você tem liberdade de operar o seminário sob marca própria, certo? Então você tem a sua marca própria, você vai criar a sua marca, você vai criar o seu seminário, ou se você já tiver, usar a que você já tem, certo? Então isso é a White Label. E o que é a modelo de marca, né, mantendo a marca? É aquela onde você utiliza a nossa marca, a nossa marca. Então utiliza a nossa marca. A diferença na questão do investimento para uma ou para outra, nenhuma diferença, certo? Essa opção, ela é pessoal sua, você só precisa nos comunicar. Você só precisa nos comunicar, mais nada, tá certo? Então esse é o primeiro passo, o primeiro entendimento sobre a proposta que a gente deve ter. O segundo entendimento são os primeiros recebíveis, certo? Então você vai receber um total de 35 apostilas, sendo que dessas 35 apostilas e 27 videoaulas, certo? Sendo que dessas 35 apostilas, certo? Elas são complementares, ou seja, as 12 apostilas estão dentro das 35 e as 12 apostilas do básico estão dentro da 35 e as 20 do médio, perdão, as 12 do básico estão dentro das 20 do médio, que estão dentro das 35 do avançado. E as 20 do médio estão dentro dos 35 apostilas avançadas, ou seja, é um ensino complementar, certo? Agora, o aluno precisa passar pelos 3 níveis, certo? Ele pode entrar direto no avançado? Pode. Ele pode entrar direto no médio? Pode. Ele pode entrar somente no básico? Pode. Mas o ideal é que ele passe pelos 3 níveis, né? E a gente incentiva que faça isso. Nós incentivamos que faça isso. Essas aulas aqui, gente, são videoaulas. Videoaulas, certo? Então, não são... Pastor, não tem de todas as 35? Não, não tem de todas as 35.
certo? Por quê? Porque algumas aulas, elas são extremamente é, doutrinárias, né? E algumas questões também, eu decidi que era o melhor que ficasse somente apostilas. Entretanto, você que é franqueado, você que vai estar recebendo essa franquia, quando você adquirir a sua franquia, certo? Você vai poder usar as minhas aulas ou não, e você vai poder, se quiser, gravar todas as suas aulas, tá bom? Então fica a seu cargo. Então, o primeiro recebível é esse daí, certo? São todas as apostilas. O custo de uma apostila dessa, gente, é de R$ 70, certo? Então, as apostilas, a gente elabora o conteúdo e manda gerar o PDF, a diagramação, tudo isso. Então, normalmente, a gente gasta em torno de R$ 70 para fazer esse processo, certo? Aqui é o certificado de registro de direito autoral, certo? Aqui é o que me dá legalidade para poder repassar essas apostilas para você. Esse certificado ele é escrito na Câmara Brasileira de Livro, certo? Você vê aqui, ó, o curso de Teologia Saudável, ele está em meu nome. Então, a data do registro dele é de 2022 e eu tenho 70 anos, 70 anos, certo? De prazo esse registro. Então, ele está aqui em meu nome, o que me dá autoridade, autonomia e juridicamente eu posso revender, fazer o que eu bem entender, porque ele me pertence, tá certo? Mas você vai me perguntar, pastor, mas então como é que o senhor vai passar para a gente? Qual é a garantia que o senhor me dá, que o senhor não vai querer tomar no futuro? É que eu te dou esse certificado aqui. Quando você se torna um franqueado nosso, certo? Você se torna um certificado de direito privado, onde você vai possuir os direitos de aplicação, exibição e revenda dos cursos de teologia saudável nível básico, médio e avançado. Você só não é autorizado a modificar, alterar ou reduzir o conteúdo dos cursos sob pena da lei, mas você pode usar ele todo, inclusive o white label, Se você quiser usar ele para se basear, procure outro lugar, certo? Mas aqui o nosso, esse daí você pode usar com liberdade, que nós nunca vamos te processar, tá bom? Muito pelo contrário, você vai ser o nosso parceiro, nós vamos te incentivar, nós vamos te apoiar, nós vamos te dar suporte, nós vamos estar juntos ajudando a crescer esse projeto. Se você optar pelo uso da marca, você terá direito ao uso do selo da ABED, né? Que é a Associação Brasileira de Ensino à Distância. A ABED é uma instituição muito importante para as instituições de ensino à distância. Por quê? Porque ela reveste de legalidade as instituições que trabalham com ensino livre, como é o nosso caso. Ou seja, nós não temos o menor interesse de ter reconhecimento do MEC, porque nós queremos ter o nosso seminário completamente independente nas questões doutrinárias, ou seja, nós podemos ensinar somente cristãos e para cristãos e conteúdo cristão. Ao contrário, se eu quiser hoje o reconhecimento do MEC, no meu curso eu preciso, primeiro, contratar professores de diversas linhas denominacionais, não só denominacionais, como até religiosas. Segundo, eu preciso ter um currículo também que é um currículo mais focado no acadêmico do que no confessional. Ou seja, eu preciso ensinar disciplinas que não estão de acordo com as escrituras, estudos que não se referem às escrituras sagradas, e isso eu optei por não ter. E por isso eu busquei uma entidade que trouxesse respaldo para a gente. E essa entidade é a ABED, a Associação Brasileira de Ensino à Distância, que me permite, não só me permite, mas como me chancela como ensino de qualidade em todos os países da língua portuguesa. É. O quanto o seminário desse pode gerar de resultado? Gente, por favor, eu vou mostrar agora um slide, que esse slide tem resultados meus, mas que eu não quero apresentar como ostentação, mas sim como potencial. E aqui eu só vou mostrar uma. Ontem na última aula, eu mostrei resultados de várias plataformas. Hoje eu só vou mostrar o resultado dessa plataforma esse ano, que é a plataforma Eduz, que já me gerou R$ 440.382,47 em comissões, em dinheiro realmente que veio para o meu bolso. Isso, queridos, exclusivamente com o seminário. Observe a data aqui, hoje são 12/9, aqui está em 11
do 9. Na verdade, hoje eu estou gravando 12 do 9, mas essa aula está indo ao ar 13 do 9, certo? Isso aqui foi aqui, ó, um print de 11 do 9, tá bom? Vamos lá. Além de todo o material do seminário que você recebe, tem mais um material que é chamado de PLR, o Product Library Rights, produtos de direitos liberados, livres. Por quê? São produtos que você vai poder ou doar, ou vender, ou colocar na internet, ou entregar como material didático para os seus alunos à vontade. São os e-books. O primeiro e-book deles é Desvendando os Profetas. Né? Eu já vendi mais de 2.000 e-books desse daqui. Você pode vender também. Por quê? Você não vai receber só o e-book. Você vai receber o e-book e toda a estrutura de vendas. Né? Então, não é só o e-book. Deixa eu ver se eu acho aqui a página dele. Veja aqui, ó. Então, aqui, ó, você vai receber o e-book e você vai receber ainda isso aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? O site dele, né? No template, no caso do site, você vai precisar ter o domínio, certo? E a hospedagem para poder revender. Esse e-book é um sucesso na internet. Eu já vendi milhares, mais de 2.000 dele, certo? Então é mais algo que você pode agregar valor, certo? No seu projeto, no seu seminário. Você pode revender para os seus alunos ou online. Você vai receber também o Profetas Menores, que também tem um resultado semelhante ao do Profetas Maiores. Você vai receber o Manual de Cerimônias do Ministro. Isso aqui é muito útil, pessoal, mas muito útil mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu me formei, né? Perdão, quando eu me fui ordenado pastor, logo pouco tempo eu recebi um convite para fazer um casamento. Eu nunca tinha feito um casamento, né? E eu precisei de um material como esse. E na época não tinha, então eu tive que sair procurando, perguntando para um e para outro. Então eu preparei hoje, eu já tenho 18 anos de ministério, já passei por todas essas ordenanças aqui, já aprendi, já pesquisei, já fiz um monte já agreguei um monte de conhecimento para gerar aqui e agora tem disponibilizado para vocês aqui, ó, para os franqueados, para eles revenderem, para eles darem, para eles fazerem o que quiser, o manual de cerimônias do ministro. Isso aqui também na internet foi um sucesso total. Foram milhares e milhares de pastores que adquiriram esse material e também não pastores. Outro material que eu também repasso é esse aqui que eu tenho uma verdadeira paixão, né? Um xodó meu, que é o Desvendando Parábolas. É um material incrível. Esse material eu criei ele em 3 formatos. O primeiro formato, o formato da, da interpretação da parábola, né? Interpreta a parábola propriamente dita, certo? Depois eu interpreto as alegorias da parábola, os elementos da parábola que estão ali incluídos, e finalmente eu faço o terceiro conteúdo, que é o esboço de pregação da palavra. Então, todas as parábolas ensinadas por Jesus estão aí nesses 3 formatos. É seu também, você vai ter direito a dar, revender, fazer também o que quiser. Foi um outro sucesso também na internet, o Desvendando Parábolas. O e-book Entre Dois Mundos, né, também um e-book fantástico, que é um e-book focado em angelologia e demoniologia. Né? Então, eu costumo dizer que esse é um material necessário para quem quer para quem quer aprender sobre batalha espiritual com mais propriedade, porque ele traz tudo que a Bíblia fala, somente a Bíblia. Somente a Bíblia. A extração desse tema aqui é exclusivo da Bíblia. Então, tudo que a Bíblia fala sobre anjos e sobre demônios. Esse e-book chamado Não Mais Adormecidos, Despertando para o Avivamento em Nossas Vidas, é um compêndio que eu fiz de vários tipos e momentos de avivamento ao redor do mundo. Eles estão todos inseridos aí nesse material, um material muito rico, excelente para poder te motivar a levar a sua igreja ao arrependimento, à oração, levar a igreja a isso e à busca da presença de Deus. O e-book Disciplinas Espirituais para uma Vida Plena é um xodó meu, porque é meu único e-book que eu, de fato, imprimi, né, que eu fiz milhares de cópias dele, já vendeu tudo, que eu tenho até que mandar imprimir novos. Ele é um manual prática para a vida espiritual, é um manual de prática de vida espiritual para tocar o coração do Pai. Na verdade, nesse manual,
nesse material, ele é bem prático. Eu falo sobre as 5 disciplinas espirituais necessárias para você estreitar a sua conexão com Deus, né? Estreitar o seu relacionamento com Deus. Então, eu falo sobre jejum, adoração, comunhão, leitura da palavra e meditação da palavra de uma forma muito própria, muito profunda, aonde você sai realmente motivado a ter práticas de disciplinas espirituais. Fatos estranhos da Bíblia. Esse é um compilado que eu fiz com histórias, fatos e curiosidades mais surpreendentes da Bíblia, de uma forma que você nunca ouviu falar antes. Então, tem aí 144 fatos estranhos encontrados na Bíblia, 78 coisas estranhas sobre a construção da Bíblia, os nomes diferentes de Deus, os nomes de Deus em 20 idiomas diferentes e 70 nomes bíblicos de Deus e os seus significados. Não tem só o nome, tem um nome e tem um significado, né? E também, finalmente, tem aqui o combo de esboços, né, que são mais de 12.000 esboços acumulados ao longo do meu ministério, que eu separei, cataloguei, organizei, né, e mais de 400 estudos de células também, de células, de pequenos grupos, GBDs, tudo num pacote só, e esse pacote também ele chega para você, certo? Você pode fazer o que quiser com ele, utilizar para pregar, utilizar para estudar, se quiser revender, pode revender, trabalhar na sua aula de homilética e assim por diante. Então, tudo isso está incluído, além dos 3 das apostilas, né, que são 35 apostilas. Né? Bom, como você com esse material todo e você não souber o que fazer com ele, como atrair alunos, eu incluí uma mentoria de marketing digital, certo? Nessa mentoria de marketing digital, você vai encontrar, certo, tudo que você precisa para aprender a divulgar corretamente na internet o seu seminário, esses produtos que eu coloquei aí, que são seus também, vão virar seus após você fazer a sua inscrição, certo? Tudo isso vai estar lá, entendeu? Então, ó, nessa mentoria, certo? Você vai aprender a como criar a sua estrutura, como se cadastrar nas plataformas, como precificar seus produtos, como criar um funil de vendas, o que é order bump, upsell, downsell, LTV. Você vai aprender sobre tráfego orgânico, tráfego pago, como gerar tráfego orgânico, fontes de tráfego orgânico, métodos de atração orgânica e como você criar o seu canal no YouTube para gerar tráfego orgânico. Semana 3, você vai aprender sobre tráfego pago no Facebook, no Instagram. Você vai te ensinar a abrir conta de anúncios, copy para anúncios, criativo para anúncios, trabalhar com o Canva, né, que é uma ferramenta muito poderosa. Você vai aprender também na semana 4 sobre segmentação de público avançado, sobre públicos, lookalike e uma introdução ao chat GPT, né, ao chat GPT. Além disso, você vai ter uma aula bônus chamada Estrutura para Criar Seminário da Igreja. Eu agreguei nessa turma, a primeira turma não teve isso de franqueados, mas nessa nova franquia, eu agreguei eles à mentoria de marketing para cristãos. Ou seja, se você fizer a sua inscrição para se tornar um franqueado, você vai receber também, vai participar de uma mentoria de marketing para cristãos, que é uma mentoria completa e ao vivo durante 8 meses, aonde em cada mês vai ter um aprendizado especial, né? Então, no primeiro mês, o roteiro completo para iniciantes já está gravado, você já pode acessar assim que você fizer a sua inscrição na segunda-feira, certo? É só aprender sobre redes sociais no mês 2, mês 3 sobre tráfego pago e tráfego orgânico de uma forma mais profunda, não como na mentoria na mentoria de marketing digital, mas nessa mentoria aqui, ela é mais profunda, porque elas são aulas ao vivo, que a gente vai dar e vai trabalhar junto, né? A construção de sites de venda, nós vamos falar também sobre a criação de produtos, vamos falar sobre esse ouro aqui, gente, que é os produtos de domínio público. O que são produtos de domínio público? Existe uma fase na vida de um produto e que ele passa a não ter mais direito autoral. Ele se torna um produto de domínio público. As legislações mundiais, internacionais e brasileiras reconhecem isso. Então, o que acontece? Isso normalmente acontece até 70 anos após a morte do fundador. Então, existe muito material da igreja, muito material de Calvino, muito material de Lutero, muito material de John Bunyan, muito material como de Flávio Joséfo, que esses materiais eles são gratuitos e você só precisa dar uma forma para eles,
e você pode usá-los como você quiser. Então, nós vamos ensinar como você encontrar, como você construir esse produto, tudo direitinho. Produtos PLR, nós já falamos aqui sobre eles, Private Label Rights, ou seja, o direito de rótulo privado, seu próprio rótulo, certo? Então, aqui, aqueles produtos que nós falamos anteriormente, né, os Desvendando Profetas, o das parábolas, os e-books, os combos, todos eles são PLR, que eles são como se fossem seus. Finalmente, no mês 7, nós vamos falar sobre inteligência artificial, aprofundar um pouco mais, e no final, a última de todas as aulas, todas as aulas, de de todo o tema, é a construção de canais poderosos do YouTube, capazes de gerar receita, de gerar renda e de gerar autoridade para a pessoa. Tá certo? Então, basicamente, é isso aí. Se eu fosse cobrar por esse complemento, pessoal, 15 mil reais não era suficiente. Então, mentorias que eu participo, que eu já paguei 18, já paguei 10 mil reais. Um material como esse, uma franquia como essa de 15 mil reais, que lhe gera, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, a receita mensal que é capaz de gerar é de mais de 30, 40 mil reais por mês. Então, você fazer um investimento de 15 mil para receber 30, 40, certo? É uma beleza. Mas não é isso que a gente vai falar. Não é desse o preço que a gente vai falar. Na verdade, eu cobro em torno de 10% disso, certo? Que equivale a R$ 1.500, R$ 1.497. Entretanto, eu não vou passar daqui do slide, na segunda-feira, certo? Ela vai estar com uma chamada especial. Ele vai estar com um preço super especial, certo? Um valor que é muito menor do que esse de R$ 1.497 e que eu só vou liberar para 10 pessoas. Portanto, eu não sei quantas pessoas estão assistindo, no grupo tem 80, naquele grupo tem 80, só que esse é um dos grupos. Na verdade, nós temos 4 grupos hoje, e tem grupos que tem 400, tem grupos que tem 600, tem grupos que tem 300 pessoas, vão estar também recebendo, certo? Esse e-mail e essa chamada no WhatsApp, no link do WhatsApp, na segunda-feira. No link do WhatsApp, se você tiver alguma dúvida, inclusive eu já vou deixar aqui já isso claro para você, se você já tiver alguma dúvida e estiver realmente interessado, certo? Você já pode entrar em contato comigo, certo? Você pode chegar lá no grupo do WhatsApp, lá no grupo, você vai me procurar, vai clicar ali, vai procurar lá o Pastor Eclésio, você vai clicar e você vai fazer a sua pergunta, tá certo? A única coisa que eu não falo, que eu não vou revelar ainda, é sobre o valor. Então não me pergunte sobre o valor, certo? Não me pergunte sobre o valor. Me pergunte sobre qualquer coisa, mas não me pergunte sobre o valor, tá certo? E fique à vontade para perguntar. Eu vou responder a todo mundo, tá certo? E aí, ó, aí, a partir de amanhã, as 3 aulas vão estar liberadas, você pode voltar a assistir as 3 aulas, ver e rever, analisar, ver que essa oferta que eu estou fazendo aqui agora, a quantidade de coisas que lhe foi ofertada, que lhe foi oferecida, se vale, quanto vale, tudo direitinho. O nosso suporte, que ele não tem preço, a minha experiência na mentoria, que ela não tem preço, e aí depois, certo? Você toma a sua decisão, e eu tenho certeza absoluta que a melhor decisão vai ser adquirir a sua franquia, né, e ser feliz, tá bom? Então, aqui nesse momento agora, a gente encerra essa aula, encerra esse encontro que a gente teve aqui, e eu espero, no nome de Jesus, que seu nome, eu creio que seu nome vai estar entre os nomes escritos lá. Até segunda-feira, nós vamos estar falando, você vai ter acesso ainda às aulas aí, todas as aulas esse final de semana todo, e na segunda-feira eu vou te explicar, você vai receber, fica atento à sua caixa de e-mail, nós vamos estar conversando sobre e-mail, no e-mail, e vamos estar conversando também no WhatsApp. Me perdoe pela quantidade de e-mails, mas é necessário que sejam enviados mais e-mails nessa hora, certo? E fique atento e, de fato, eu espero que tudo dê certo. Tá bom? Então, que Deus abençoe e até a segunda-feira, no nome de Jesus, para você garantir a sua franquia de seminário. Beijo no coração!